Boa noite, Karine, Mansur, Casão, amigos e amigas do Troca. Pensando aqui nessa Copa do Brasil, né, de zebra, né, Vila? Falávamos durante a transmissão, até antes da transmissão, o que poderia acontecer, né, nesse jogo. E colocando só o aspecto de ser Mirassol contra o Grêmio e Globo hoje contra o Inter, independente do momento melhor do Mirassol, mas o estrago quando acontece a eliminação dessa maneira, tanto para Grêmio como o Inter, é muito grande no decorrer da temporada, no dia a dia do clube. E o Inter hoje, Karine, eu fiz alguns jogos do Inter já no Campeonato Gaúcho, o Inter hoje foi o retrato do que ele vem jogando nessa temporada, né? O Guga colocou que a equipe degringolou, né? Depois daquele vice-campeonato brasileiro em 2020, não conseguiu ter bons resultados, saída de jogadores, mas o Inter hoje foi o mesmo Inter que a gente já vem acompanhando nesse Campeonato Gaúcho, nesse começo de ano. A equipe sem força física, tática, sem criação, e que hoje sucumbiu diante de um Globo muito virtuoso, de muita luta, de muito empenho, que conseguiu uma classificação heróica. E queria fazer uma provocação aqui, hein, Karine? Faça. De todos esses últimos técnicos, Cacique Medina, Ramires, Kudê, Aguirre, todos estrangeiros, o recorte em que o Inter jogou bola e bateu vice-campeão por um detalhe e não foi campeão brasileiro foi com o Abel, brasileiro. Pode falar, Mansur. Não, a observação do Guga é boa. O problema é que a gente no Brasil vive analisando recortes, né? A gente não analisa trabalhos com princípio, meio e fim. Mas os trabalhos nem têm meio e fim, às vezes. Exatamente. Aliás, você sabe como... Quase sempre não Uma tem. discussão que eu sempre coloco. Você sabe como um treinador brasileiro reage ao momento de crise para tentar dar a volta no trabalho e fazer o seu time se recuperar? Eu não sei. Ninguém sabe, porque eles simplesmente são demitidos, né? E agora, com uma coisa que já era previsível nesse novo movimento do futebol brasileiro de se voltar para estrangeiros, alguns deles, como nem todos vão ganhar, alguns deles vão ser submetidos às mesmas pressões e ao mesmo contexto imposto aos treinadores locais. E provavelmente você vai ter alguns trabalhos interrompidos precocemente, não sei se vai ser o caso do Medina. O sinal desse trabalho inicial do Inter nesse período não é bom. Os sintomas não é bom, o trabalho evoluiu pouco nesse período. Agora, por uma questão de coerência, eu não me sinto confortável de dar decreto sobre o trabalho de treinador com 1 mês e meio de temporada. Eu acho que você não tem uma base sólida para apontar: esse trabalho não deu certo, este trabalho não tem futuro, não tem recuperação. O Inter de hoje foi o pior Inter de um ano que já era ruim. Então não teve nem melhores momentos pro lado do Internacional. Não, o jogo do Inter foi muito ruim, especialmente sobre o aspecto coletivo. O Inter tem uma série de questões mal resolvidas nesse time. Por exemplo, a escolha da dupla de volantes tem sido muito difícil, já se alternou entre as diversas opções do elenco, dificilmente encontrando uma dupla que se completasse. Hoje teve o início de jogo com Gabriel e Johnny, teve o problema com o Johnny, entrou o Dourado até numa escolha surpreendente no meio do jogo, imaginava-se um jogador com um pouco mais de saída, um pouco mais de chegada à frente. Mas, além disso, além da dificuldade de encontrar uma dupla que se complete no jogo de hoje, sem o Tyson, com o Maurício fazendo esse papel, a distância entre esses volantes e os homens de frente era gigantesca, então o jogo praticamente não fluía. O Inter muito escravo dessa bola longa, o Wesley Moraes com dificuldade de levar vantagem, apesar de ser uma das especialidades dele para reter a bola, dificuldade de ter influência no jogo, o Inter não consegue colocá-lo no jogo. Os movimentos do trio ofensivo, que joga por trás do Wesley, parece um time com movimentos ofensivos muito previsíveis e sem a bola com muita dificuldade de defender. O Inter vem defendendo mal ao longo dessa temporada, tenta jogar muitas vezes uma linha alta com muita dificuldade de controlar a profundidade, passe às costas da defesa. Tem muita coisa por ajustar nesse time. Eu não me sinto confortável por uma questão da forma como eu enxergo o futebol, de dizer com 1 mês e meio que isso não vai se ajustar e esse trabalho está condenado. Agora, existe aí um choque, a gente vai viver mais um choque entre mundo ideal e mundo real. O mundo real do futebol brasileiro vai ser de uma pressão enorme. Até porque o final ali, o ambiente final da partida, já vou te passar a palavra, Casão. O Guga e o Fernando Becker, o Guga estava falando com o Fernando Becker, que é o nosso repórter que está no Rio Grande do Sul e conhece muito bem o futebol gaúcho, a gente já viu o clima no final. Os jogadores nem falaram com a imprensa, então nenhuma mudança está descartada. Talvez a gente tenha que realmente esperar e ver tudo de novo, aquela coisa, né? Volta tudo, vamos reiniciar. Só que... O que o Inter fez na última temporada, né? Mas é recomeço em cima de recomeço. E a gente não chega nunca até o final. Tudo bem, ninguém está dizendo aqui que o trabalho está ótimo, não é isso. Mas a gente só vai também ver um trabalho consistente se tiver tempo. Fala, Casão.
Não, primeiro assim, realmente o Abel é que continuou aquele trabalho, mas o Kudê não foi demitido. O Kudê saiu do Internacional para ir para um time da Espanha. Ele não foi demitido. O trabalho dele estava sendo até andando, estava bem no Campeonato Brasileiro, aí ele resolveu sair. E o Abel veio, aí o time acelerou, passou São Paulo e tudo mais. Agora, em relação a isso que o Mansur está falando, só uma coisa, eu tô tendo eco, tá difícil de eu falar. Tá tendo um retorno. Exatamente. O lance é assim. Eu Quer falei tirar no Seleção. Eu falei no Seleção ontem, que é o seguinte: eu não analiso mais trabalho de treinadores por tempo. Porque esse tempo não existe. Esse tempo é irreal. Quem define o tempo que você avalie se o trabalho do treinador é certo ou errado, se ele tem que ser demitido ou tem que ficar? Esse tempo no futebol, ele é inexistente. Na realidade, quem faz as críticas, né, que somos nós, é que bolamos esse tempo. Nós que definimos esse tempo, porque esse tempo, realmente, ele não existe. Então, eu estou fazendo um exercício já faz um tempo, eu não estou mais analisando o trabalho de treinador com o tempo. Porque esse tempo, para mim, ele é inexistente. Porque às vezes vem um treinador de fora, ou brasileiro, que assume um time, em 15 dias o cara ganha 3, 4 partidas, aí ele fala, nossa, que trabalho maravilhoso, 15 dias. Aí depois vem um treinador estrangeiro ou brasileiro que faz um trabalho de 1 mês e o time não consegue ganhar e é demitido, a gente acha mal. Pô, 1 mês ainda não fez um trabalho direito? Então esse tempo, na realidade, ele não existe. O que existe na nossa cobrança aqui no Brasil são os resultados e o rendimento. Mas aí a gente transfere esse resultado que não é ruim, o rendimento que não é ruim, para o tempo. Né? Então eu vou com o Mansur, eu não analiso, eu faço esse exercício aqui, porque a gente tem uma tendência, eu também sou assim, eu tenho a tendência de analisar, em 1 mês não fez nada, então eu parei com isso, eu estou analisando mais no rendimento e no resultado e no tempo que ele está pegando para formar uma equipe, né? Então todas as equipes que caíram e essas do brasileiro que estão aí na primeira fase, elas estão desmanteladas, elas foram desmanteladas, elas estão montando. O Rogério continuou no São Paulo, é o treinador que continuou, começou o ano, mas ele está montando. O time dele não joga bem. Jogou um jogo contra o Santos. Um jogo contra o Santos. Os outros times, os que caíram, estão reformulando para tentar subir para a Série B. Esses aí, Inter, o São Paulo e tal, eles estão tentando formar um time. Então, o campeonato, a Copa do Brasil, você vai jogar lá contra uma equipe que joga a final da Copa do Mundo e o seu time está desmantelado e os caras estão treinando desde novembro e o campo é todo irregular e os caras treinam naquele campo, o cara sabe o buraquinho quando a bola vai bater e vai subir e o calor, corre o risco, sim, de ser desclassificado, porque a folha salarial, ela tem uma influência, né, nos jogadores que você pode comprar, mas é uma influência relativa, porque uma equipe desorganizada, uma equipe grande, com uma folha salarial alta, desorganizada, desentrosada, ela pode perder para uma equipe com a folha salarial baixa, organizada e entrosada. Isso pode acontecer, e aconteceu hoje. Ô, Casão, e é o clássico, tô com o Casão, é o clássico exemplo hoje. O Internacional empilha volantes, por exemplo, na formação do seu grupo e tem que colocar o Edenilson no ataque aberto na direita, sendo ele um construtor, um jogador de meio campo, sempre foi bem sucedido no Corinthians, no Internacional, o melhor jogador do Inter na temporada passada, como artilheiro, em que ele já fazia uma função que não é a dele prioritária. Quando os gols cessam, porque não é a função essencial, elementar dele fazer gol, ele segue sendo improvisado na direita porque o Inter não tem um atacante para jogar do lado direito. O Patrick sai da esquerda, vai lá, traz o David. Trouxe o centroavante, trouxe o Wesley. Mas é um conjunto, um elenco ainda, todo desfigurado, completamente mal formado e vai além das opções do treinador ou da gente ver jogada, consistência defensiva, como sugeriu o Mansur. O Internacional me passa preocupação, porque muito além do nome que está lá no banco de reservas, eu não vejo no todo, vendo de cima, na formação do grupo, soluções, né, para, enfim, equilibrar um time que tem muitos jogadores para uma função específica e pouquíssimos para outras. Guga, Grafite, Casão e Mansur, vou passar só os números com vocês aqui do Medina pelo Internacional, depois também vou ler aqui algumas mensagens da hashtag para passar de novo a bola aqui, que eu quero ouvir ainda também ali
o Grafa. 9 jogos pelo Internacional, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Um aproveitamento de 44,4%. 10 gols marcados e 11 gols sofridos. Aí o Jason Tim, por exemplo, está colocando aqui. Já botou até uma hashtag fora Medina. Ele está falando escala mal, retrospecto terrível. Aí por isso que eu quis trazer os números aqui para a gente também avaliar. Se não demitir, não vamos nem na próxima fase do Gauchão. Mudanças já. E também teve uma mensagem aqui do Fernando Assis falando: rapaz, liguei neste jogo, estava assistindo no Sport TV, né? Ficou ligado pensando que o Diego Costa estava jogando no Globo de 9, porque jogou muito. Grafa, queria ouvir você. Você concorda com o Fernando? Diego Costa, aspas, estava em campo? Não era o Diego Costa, mas o Rômulo teve uma noite de Diego Costa, né, Guga? Que um gol... Eu tava falando pro Guga durante a transmissão, né? Eu sou nostálgico ainda. Camisa 9, camisa 10, que a gente não vê muito na Série A mais, né? Aqueles jogadores muito jogando pelos lados. E hoje o Wiltinho e o Rômulo foram determinantes aí na jogada. O Rômulo sofreu a falta que originou o primeiro gol, né? E depois fez o gol no lançamento primoroso do Wiltinho, finalizou com maestria, deu muito trabalho para a defesa do Internacional. A equipe do Globo, mesmo vivendo um ano ruim, né, Guga? Pior que... É um time que mais perde do que ganha na temporada. Ele está mal no Potiguar, mal na Copa do Nordeste, e foi o Internacional, um campeão do mundo, reabilitar o Globo. Que recuperou o Globo. Mostrou hoje que tem muita força mental, física, e superou um multicampeão aí do futebol brasileiro mundial. Meninos. Ô, Karine. Oi. Pode falar, Casão. O Rômulo parece fisicamente o Diego Costa, olha lá. É isso que o rapaz deve estar falando. O tipo, olha lá. A barba físico, também, né? Sim, a barba. É lembra. isso que ele parece o Diego Costa. E, como o Grafite falou, fez um gol digno de Diego Costa. Mas a aparência dele, quando eu estava vendo o jogo, eu também falei, nossa, como esse cara parece o Diego Costa. Verdade. Eu fiz questão ali de trazer os números, sei que a gente já vai encerrar o papo aqui, temos várias outras coisas para a gente conversar ainda no programa e tem que liberar também aqui o Guga e o Grafa para eles descansarem. Porque chega a ser assim, parece uma piada. A gente está avaliando o trabalho de uma pessoa em 9 jogos. Né? Começa por aí. Aproveitamento, enfim, de 44,4%, mas 9 Karine, jogos. Mas deixa eu... Amiga, deixa eu só acrescentar algo no contexto, que vai além dos números. O torcedor do Inter está muito irritado com as mudanças constantes no time. E o PC Vasconcelos levantou uma possibilidade que eu acho muito plausível para quem está chegando de outro país. Ele está conhecendo o grupo. Ele está colocando os caras para jogar e está vendo os caras treinarem para ver o que eles podem entregar para ele montar o time dele. Ou ele chega com um conceito de rodízio que funciona em muitos países culturalmente, por número de opções no elenco, e que aqui não vai funcionar. Muito menos no Inter, com todas essas limitações econômicas, técnicas. Então o torcedor está irritado, não é uma questão do aproveitamento, de quantas vitórias, quantas derrotas. Eu acho que é muito mais uma falta de perspectiva, além de estar ruim, de entender que não vai ficar bom com essa troca incessante no time, entendeu? Sim, sim. Só que se você traz um profissional de fora que vai ter uma pré-temporada curta, como é a característica do calendário brasileiro, e você não der a ele a chance de usar o estadual para que ele observe os jogadores em campo, para que ele conheça os jogadores em situações diferentes de jogo, diferentes formações, diferentes funções. Já usou o David por dentro, não foi tão bem. Pelo lado esquerdo, onde em tese foi a função que ele veio para jogar, embora o Inter tenha falta de jogador de velocidade pelo lado de campo. Aí ele vai um pouco melhor. Você tenta fazer com que o Wesley Moraes seja acionado em circunstâncias mais favoráveis a ele. Você vai testando a questão dos volantes. Hoje você perdeu o Tyson. Se você não tiver o mínimo entendimento, e eu entendi o que o Guga colocou sobre a questão do olhar do torcedor. Sim. Agora, quem gere o clube vai precisar dar essa mínima sustentação. Porque essa etapa vai precisar ser cumprida. Ou então você traz o profissional de fora e entrega a ele uma encomenda como se fez com o Crespo do São Paulo, assumindo o risco que isso pode ter para o restante da temporada. Olha só, eu quero que você me entregue agora um time jogando em nível competitivo alto para ganhar o Campeonato Gaúcho e correndo todos os riscos para o restante da temporada, definindo um 11 titular e repetindo esse time sempre que possível. E aí você muda completamente o foco do trabalho, mas assume publicamente que isso pode ter um risco mais adiante.
Não creio que fosse essa a ideia, né? Mansur, eu quero que você traga a análise de 10 jogos aqui, escreva nesse caderno em menos de 1 hora. Não dá, né? É mais ou menos isso. Por aí. Não dá. A gente precisa realmente de tempo para a gente amadurecer as coisas. Guga, um beijo grande para você, bom descanso. Beijo, Grafa, querida. também. Um beijo Valeu, pro E Casão até a próxima. pro Apareçam Mansur mais, também. tá? Valeu, Abraço, bom programa. boa noite, bom programa. Beijo. Vamos seguir aqui. Agora vamos mudar de assunto.